Bom, pessoal, muito bom dia. Bom dia, Julimar. Bom dia, Antônio. Bom dia, companheiros e companheiras, comerciários e comerciárias. Bom, acho que todo mundo que está assistindo essa nossa conversa está atento aos desdobramentos da crise brasileira, que não começou hoje. É uma crise contratada, né, pelas elites desse país. É uma crise produzida, em grande medida. Não que as condições internacionais não desfavorecessem a América Latina de 2012, 2013 para cá. Todo mundo sabe que sim. Foi um período, uma quadra histórica em que os termos de troca passaram a ser muito desvantajosos para nós. Mas o que aconteceu no Brasil tem menos a ver com a crise internacional do que com a crise interna produzida pelos setores conservadores da sociedade brasileira, que levaram à presidência da República uma pessoa que não tem a menor condição de ocupar esse cargo, né? Era sobejamente conhecido que o Bolsonaro não tinha a menor condição de liderar o país, sobretudo no momento delicado da economia, agravado por uma pandemia que, evidentemente, ninguém podia prever, mas, evidentemente, você não coloca na presidência da República alguém que não tenha capacidade de gerir uma crise, porque as crises acontecem. Você contrata um profissional, quando você contrata um profissional, você não contrata um profissional para quando tudo dá certo. Você contrata um profissional para quando, às vezes, as coisas não dão certo. Ninguém tem um médico para quando está saudável. Você tem um médico para acompanhar a sua saúde e, quando precisar de uma intervenção, o médico saber o medicamento, saber a intervenção cirúrgica que tem que ser feita. Então, vamos prestar atenção. Um presidente da República ele tem que ser uma pessoa que gere o país na boa, quando está tudo bem, mas é a pessoa que lidera o país na crise. Vamos nos lembrar que o Lula, em 2008, pegou uma crise de amargar, né? E foi, talvez, no mundo, um dos estadistas que melhor soube conduzir a superação da crise, a ponto de fazer o Brasil crescer mais de 7% em 2010, o PIB brasileiro. Quer dizer, uma coisa extraordinária que aconteceu com o Brasil naquela primeira década desse século. Isso em vários setores. Na minha área, foi um boom na educação. A educação sofreu um boom. Vaga em creche, vaga em universidade, vaga para pobre, vaga para negro, ensino médio profissional. Era um boom de coisas boas acontecendo. Então, você não contrata um presidente sem pensar no pior cenário. Você tem que pensar em qualquer cenário para colocar uma pessoa no posto de maior liderança de um país de 210 milhões de habitantes. Bom, o que nós estamos vivendo hoje? Já eu vou entrar na parte do comércio, mas eu quero fazer um preâmbulo para a gente entender a conjuntura. Nós estamos vivendo hoje, primeiro, uma contradição dentro do governo. Qual é essa contradição? Existe um cabo de guerra entre o centrão, que só pensa em política, e o mercado, que só pensa em ganhar dinheiro. Então, o centrão só pensa em poder e o mercado só pensa em dinheiro. Essas duas coisas implicam uma contradição muito grande entre a soberania popular, porque quem pensa em poder pensa em voto. Nós ainda estamos numa democracia, pensa em voto, e nós sabemos que a popularidade do Bolsonaro começa a ser corroída, ele caiu de 40 para 30, e tudo mais constante vai cair para 20. Não vai cair muito mais disso, porque ele tem um piso alto em virtude do grau de obscurantismo que tomou conta de parte da sociedade brasileira, obscurantismo associado ao autoritarismo que ele representa. Então, ele tem uma base social que eu diria fixa, um núcleo duro, que é da ordem de 20%, a menos que tudo desmorone, mas ele tem agora um teto cada vez mais baixo, na minha opinião. Isso garante uma sobrevida para o Bolsonaro até 2022, em função até dos acordos políticos que ele está fazendo. Tanto os acordos que ele fez com as Forças Armadas, que ocuparam espaços importantíssimos dentro do governo federal, quanto do Centrão, que quer, inclusive, ocupar o papel das Forças Armadas agora. Então, tem um grande pacto fisiológico em torno do governo Bolsonaro, que é típico
de governos fracos. Então, uma coisa importante a salientar é quando fala que o Bolsonaro ganhou a eleição da mesa, isso não é verdade. O Bolsonaro se enfraqueceu. O movimento é de enfraquecimento do Bolsonaro. Não que ele tivesse algum dia um projeto de país na cabeça, não. Mas a autoridade dele de presidente está mais fraca. Até em função, inclusive, dos problemas com a família, né, com a polícia e tudo mais. Ele é hoje um presidente que é refém de forças que ele não controla. Forças do mercado financeiro e forças do mercado político, porque trata-se de um mercado político e não da grande política. Como essa contradição vai se resolver, nós não sabemos, não podemos prever nesse momento. Mas tanto quanto ele for para o lado do mercado financeiro, tão mais fragilizado ele ficará na eleição de 2022. Tanto quanto ele for para o centrão, ele vai ficar fragilizado em relação à base de apoio no mercado financeiro, ou seja, entre o empresariado. Então, ele está entre os, metaforicamente falando, entre os bancos e o povo. Ele está com esse dilema. Qual é a sustentação que ele está disposto a perder? Qual é a mediação que ele está disposto a perder? Porque, evidentemente, esses interesses são contraditórios. Ninguém pode servir a dois senhores. E hoje ele está exatamente nessa encruzilhada, né? Isso é a conjuntura brasileira. A segunda parte da conjuntura é a defesa. Aí me desculpem tocar no assunto, a gente corre o risco de ser chato, né? Como petista, eu corro o risco de ser chato falando disso. Mas o escândalo que é essa Operação Lava Jato, o escândalo que fizeram com o presidente Lula, e me perdoem quem, porventura, não é petista, não é de esquerda, mas eu não posso deixar de tocar num ponto que não tem a ver com esquerda-direita. Tem a ver com a cidadania, tem a ver com o direito das pessoas poderem pensar, agir, se expressar livremente no Brasil. Quer dizer, a partir do momento que uma pessoa, seja eu, seja o Lula, seja você que está me ouvindo, não consegue ter paz para fazer política, porque alguém vai perseguir, usar o aparato de Estado para te caçar com C cedilha e com 2 S's, simultaneamente, nós não estamos numa democracia. Então tem um direito fundamental, que é o da soberania popular, que é o seguinte: quem julga é o povo, a não ser que você tenha cometido um crime provado, com provas substantivas e tal. As provas que existem hoje são contra o juiz Sérgio Moro, não contra o Lula. Então nós temos uma questão decisiva aí, que é o futuro da democracia no Brasil. Se nós vamos seguir o rumo da Argentina, da Bolívia e do Equador, né? Ou se nós vamos seguir um rumo próprio. Por que eu cito esses países? Porque na Argentina, no Equador e na Bolívia, a grande liderança nacional, respectivamente a Cristina, o Evo e o Rafael Correa, foram caçados, foram impedidos de se apresentar. A Cristina com um grão de sal aí, porque ela acabou, em virtude dos acontecimentos, preventivamente ficando de vice, porque ela sabia que podia ser perseguida se fosse a cabeça de chapa. Mas não deixa de ser um constrangimento ao qual os Kirchner acabaram cedendo, um constrangimento para poupar o país, né? Poupar o país de um transtorno que seria a continuidade do programa neoliberal do Macri. Mas veja só o que aconteceu com o Evo. Eleito, teve que se exilar e lançar um candidato para poder voltar para a Bolívia. E agora está acontecendo o mesmo no Equador, que deve estar fechando a contagem de votos entre hoje e amanhã, mas certamente com o candidato do Rafael Correa no segundo turno. Rafael Correa que não pode voltar para o seu país, né? Está na Bélgica, morando na Bélgica, acompanhando e, obviamente, que militando de fora, por meio das redes sociais, pelo seu candidato. Essa é uma saída, mas não é a melhor saída para uma democracia. A melhor saída para uma democracia é todo mundo, de posse, né, dos seus direitos, decidir ou não ser candidato. E no caso do presidente Lula, obviamente, que essa questão está colocada. Bom, dito isso, eu queria fazer uma referência sobre o mundo do trabalho, porque eu acho que nós temos que, para além da questão política e jurídica
e do lawfare, dessa guerra jurídica contra a esquerda que nós estamos vivendo no Brasil, nós precisamos ter claro que nós vamos ter que mudar de patamar. O que eu quero dizer com isso? O processo de automação, inteligência artificial, ele é muito mais profundo do que a gente pode imaginar. Ele terá consequências de curto e médio prazo quase imprevisíveis, ou até previsíveis se nós quisermos acentuar um cenário muito complexo para os trabalhadores. Veja que, quando nós começamos com a automação industrial, né, lá atrás, quando começou os primeiros robôs a aparecerem com o advento da informática, a informática, como vocês sabem, ela é produto direto da Segunda Guerra Mundial, né? Foi com base na experiência de guerra que se desenvolveu os primeiros computadores. E com a tecnologia e a rede social também é um produto, não só o computador, mas a própria rede social é um produto da Segunda Guerra Mundial. A internet nasceu como uma tecnologia militar. Muito bem. Isso provocou uma revolução enorme. E, a partir dessa revolução, você tem desdobramentos no mundo do trabalho que estavam parcialmente restritos à indústria e que avançam celeremente para o serviço, incluindo aí o setor financeiro. Então, nós estamos numa situação em que o comércio digital, o fechamento de agências, você se transformar no seu próprio bancário, porque hoje a gente faz o trabalho do bancário. Nós estamos demitindo alguém, nós estamos trabalhando para os bancos hoje. Não só como tomadores de empréstimos, pagando juros, mas nós estamos pagando por serviços que nós mesmos estamos prestando. Então, nós estamos remunerando os bancos para trabalhar para eles. Então, você tem um enxugamento, né, de quadro, né, de assalariamento no mundo, e sobretudo no Brasil, que está com uma dificuldade de se reindustrializar muito grande, uma situação muito delicada. Então, não há como, é incontornável que os sindicatos todos, né, de todas as centrais sindicais, se debrucem sobre soluções para esse problema, né? No século XIX e no começo do século XX, até essa onda neoliberal vir com a força que veio, eu diria até os anos 60, 70, a pauta clássica do movimento sindical era a redução de jornada de trabalho, né? Por quê? Porque se sabia que, com a substituição do homem pela máquina, né, que data da Revolução Industrial, mas esse processo não parou. Esse processo de substituição do homem pela máquina começa no final do século XVIII e, com o advento da informática e da inteligência artificial, ele avança absurdamente, né? Então, o que nós temos que entender? Que esse processo agora vai se radicalizar. Está havendo uma radicalização do processo de substituição do homem pelo capital fixo, associado à inteligência artificial. Bom, nós vamos ter que retomar o debate sobre a relação capital-trabalho. Não é uma coisa de... Você não precisa ser socialista para pensar assim. Não estou falando aqui de modelo de... Eu estou sendo um cientista social clássico. Existe uma relação capital-trabalho que vai precisar ser redimensionada sob pena de, na agricultura, na indústria, no comércio, nos bancos, a gente precisar um número tão reduzido de trabalhadores com a jornada atual que nós não vamos conseguir dar conta do conjunto da população. O conjunto da população vai viver de quê? Se não vai poder trabalhar na agricultura, porque a grande propriedade agrícola está toda mecanizada já. A grande propriedade agrícola está muito mecanizada, né? Ainda que a gente saiba que o que a gente come é produzido pela agricultura familiar, porque o latifúndio produz hoje commodities para exportação, basicamente. O que a gente come de hortaliça, de fruta, de verdura, é produzido pela agricultura familiar. Mas, ainda assim, o campo está muito pouco ocupado hoje por força de trabalho em função da mecanização.
vem a indústria se automatizando ou fechando, como é o caso da Ford, como é o caso de várias empresas que estão deixando o Brasil em função das políticas governamentais. Se isso avança para o comércio e para o setor bancário, como está avançando celeremente, e essa pandemia só acelerou o processo de substituição de mão de obra por inteligência artificial, nós vamos ter que voltar a pensar os termos de um pacto social que se dê em novas bases, porque nas bases da Revolução Industrial, lá de trás, ele está hoje em xeque. O problema todo é que você não consegue hoje pensar uma solução que não seja global, ou seja, nós temos que também fazer uma intervenção no plano internacional para conversar com os sindicatos de todos os países. Nós temos que ter uma espécie de internacional sindical. Nós precisamos de uma espécie de internacional sindical. Como é que você vai negociar com a Amazon sem uma internacional sindical? Como é que você vai negociar com o Uber sem uma internacional sindical? Então, nós temos que pensar hoje fora da casinha. Nos moldes do Estado Nacional do século passado, sindicato, empresa, Estado Nacional, nós não estamos conseguindo dar conta dos desafios. Então, nós vamos ter que abrir a imaginação para começar a pensar formas alternativas, né, de ir retomando pautas clássicas que ficaram no caminho. Né? E por isso que o desmonte da CLT é tão importante para esse pessoal, porque a resposta que eles dão para o problema é o seguinte: pagar cada vez menos pelo trabalho. Essa é a resposta que o capital dá para o trabalhador. Olha, a única coisa de eu garantir, a única forma de eu garantir a sua sobrevivência é te pagando menos. Porque a alternativa a isso é não te pagar nada. Então nós temos que ter uma reflexão profunda sobre o papel do trabalho no mundo contemporâneo, suas perspectivas e reconhecer os limites da nossa atuação. Nós temos que pensar, eu insisto e termino dizendo isso, nós temos que pensar uma internacional sindical. Nós temos que pensar formas muito mais radicalizadas no sentido da profundidade, né, para enfrentar um bicho que a gente ainda não conhece em toda a sua integridade. É um bicho novo. E é um desafio enorme para o sindicalismo brasileiro e mundial enfrentar essa nova realidade. Recomendo a leitura do Plano de Reconstrução Nacional da Fundação Perseu Abramo, que é um documento que tem pontos muito importantes sobre o que eu falei, mas muito além, porque são 200 páginas de propostas para o campo e para a cidade, para a indústria e para o comércio, no sentido da gente avançar numa pauta progressista, sobretudo de um futuro governo dos trabalhadores. Quando a gente falou em botar o bloco na rua, é porque a gente precisa de um lema nesse país. Sabe? Precisa de um lema pelo qual a gente possa discutir a vacinação, o auxílio emergencial, possa discutir o movimento Anula STF, para devolver os direitos políticos do Lula, contra a privatização da Petrobras e da Eletrobras, e do Banco do Brasil, que está sendo desmontado. O bloco na rua é isso. Né? Depois, às vezes a pessoa fala, não, antes de discutir nome tem que discutir programa. Pô, o PT passou o ano passado inteiro fazendo o plano de reconstrução nacional. O Aloysio Mercadante, lá na Fundação Perseu Abramo, reuniu mais de 500 especialistas para oferecer um subsídio para o país atravessar 2021, 2022. Né? E o bloco na rua é obrigação de todo mundo, não é só do PT. Agora, o PT não pode ser interditado. Né? Todo mundo tem que botar o seu bloco na rua. Isso não tem nenhum problema, entendeu? Como disse o companheiro, né? Semana do Carnaval, toda escola quer desfilar, né? Não é assim? Já pensou se você disser, não, a Mangueira não pode? Por que a Mangueira não pode? Todo mundo vai apresentar os seus projetos, dialogar com o povo, né? Acender a sua militância, a esperança dos seus filiados, dos seus simpatizantes.
Então, eu não consigo, eu não quero responder pessoalmente a ninguém. Eu estou dizendo que o PT tem a sua dinâmica interna, né? Tem o respeito enorme pelas outras forças políticas. Nós nunca fizemos pouco de ninguém, mesmo quando os partidos de centro-esquerda lançaram candidatos. Pô, nós tivemos a Heloísa Helena candidata, Plínio de Arruda Sampaio, Luciana Genro, Guilherme Boulos, sabe, foram candidatos a presidente, é parte do processo de construção partidária, né? O PCdoB, nós conseguimos uma aliança em 2018, faltando uma hora para inscrever a chapa, conseguimos, né, já tínhamos uma aliança com o PROS, conseguimos aliança com o PCdoB, nós vamos continuar a nossa conversa de tentar construir uma unidade, sobretudo no segundo turno, que precisa estar todo mundo junto para derrotar o Bolsonaro, e quem a gente conseguir aliar para o primeiro turno, melhor. Quanto maior for a frente do primeiro turno, melhor, né? Mas muito importante é a gente tá muito forte no segundo turno para derrotar o bolsonarismo e evitar a dissidência de segundo turno. Essa centro-direita também, que ficou meio órfã, né? Porque muitas pessoas de direita acabaram se tornando Bolsonaro para entrar no governo, para conseguir um ministério. Essas pessoas que não aderiram ao Bolsonaro também vão ter que prestar contas à história, né? Vão repetir o comportamento que tiveram em 2018, por exemplo, né? De entre uma pessoa autoritária, despreparada, né? Com desvio de personalidade, do que uma pessoa centrada, qualquer que seja, não estou falando de mim, não. Tinha outras pessoas que poderiam estar no segundo turno em 2018 que eram muito melhores do que o Bolsonaro. Então, você vai optar pelo caos, tendo um projeto de país a construir. Então, me parece que também por aí a gente devia ter cautela, inclusive na conversa com as demais forças políticas do espectro da centro-esquerda. A gente tem que compreender que os partidos têm tarefas próprias, entendeu? Todos os partidos estão pensando em si, em sobreviver, em crescer. Isso é natural que seja assim, né? Isso não pode impedir diálogo, não pode impedir conversa e não pode também interditar uma força política do tamanho do PT, né? Como é que o PT do tamanho que vai ficar esperando o quê? Diante do sofrimento que as pessoas estão vivendo hoje. Quer dizer, dá para esperar 2022 para botar o bloco na rua? Essa é a pergunta que eu faço. Nós vamos esperar morrer mais quantos brasileiros? Nós vamos esperar mais quantos desempregados? O que nós vamos mais esperar para botar o bloco na rua? Então, o PT é um partido de rua, de mobilização, e eu acho que a gente tem que recuperar essa nossa característica. Isso não pode ofender ninguém, percebe? Pelo contrário, deveria ser saudado. Pô. Ainda bem que o PT vai botar o bloco na rua, sabe? Eu acho que esse que deveria ser o foco. Saudar a mobilização popular, a conversa com o povo. E a construção de aliança é no tempo que se faz. Você não vai fazer num gabinete, junta todo mundo numa sala, 2 horas depois sai uma solução. Não se constrói assim. Se constrói cada um, né, reafirmando o seu projeto, reafirmando a sua visão de mundo e, paralelamente, você constrói uma unidade de primeiro e uma unidade de segundo turno. É assim que se fez sempre, gente. O Ciro concorreu contra o Lula em 1998, concorreu contra o Lula em 2002. Alguém queria tirar o direito dele? Ah, você está atrapalhando o Lula? Sabe? Deixa o Lula... Ninguém falava isso. Sabe? É um direito das pessoas terem o seu projeto partidário. Então não tem... Eu acho que a gente tem que ter cautela para não desagregar. Sabe? Vamos agregar. Como é que agrega? Se apresentando, pô.
Você agrega construindo na praxis, não é imaginando que vai sair um plano de governo que todo mundo concorde. Não vai acontecer isso. A gente sabe que é uma negociação longa. E é melhor começar agora. Muito melhor começar agora do que aconteceu em 2018, que deixou tudo para a última hora. Aí o Bolsonaro estava com todas as bazucas de fake news apontadas para a gente, o judiciário com as bazucas de fake news apontadas para a gente, e a gente refém de um processo. Nós não podemos ficar refém, né, da direita. O Lula nunca ficou refém da direita, nunca. No pior momento, ele estava fazendo a companheira que fala lá do Santa Catarina, no pior momento o Lula estava em caravana pelo país. Ou seja, nós não vamos botar o bloco na rua, por quê? Se no pior momento a gente foi para a rua, né? No pior momento, nós vamos agora ficar em casa? Tudo bem, tem a pandemia, aí é outra coisa. Tem que saber sair, saber conversar, lutar pela vacinação, é um outro procedimento. Nós não teremos outro jeito, a não ser saindo de casa no momento oportuno, mas preparando desde já, né? Quem imaginar que nós vamos ganhar uma eleição em 60 dias está muito equivocado. Nós não vamos. Por mais que o PT seja forte, que o Lula seja o maior cabo eleitoral e talvez, quem sabe, se a justiça for feita, o nosso candidato, que é o sonho dos petistas, poder recuperar os direitos do Lula, né? Que é uma vergonha o que está sendo publicado nos jornais. É uma vergonha. Uma pessoa que foi caçada, eu sempre falo, com C cedilha, sabe? O Moro queria a cabeça do Lula na parede. Fez o diabo para conseguir isso. Nós vamos fechar os olhos para isso? Nós vamos, não, pode fazer. Amanhã vai acontecer comigo, vai acontecer com quem? Com um de vocês. E aí? Como é que faz? Hoje é o Lula. Amanhã pode ser um filho meu que quer entrar na política e não consegue porque não deixam. Então nós não podemos brincar com o direito de ninguém, e muito menos de uma pessoa que tem 50 anos de serviço prestado ao país e fez o melhor governo de todos os tempos. Então, são vários níveis, companheiros. Nós temos que operar em vários níveis, né? Institucional, popular e internacional. E eu termino dizendo, os estados nacionais estão com muita dificuldade de tributar as big techs, as chamadas big techs, porque elas operam internacionalmente. Como é que você tributa essas empresas? Como é que você tributa? Eu consegui aqui em São Paulo tributar o Uber, mas foi uma engenharia jurídica incrível para conseguir tributar o Uber. Acho que é uma das poucas cidades brasileiras que tributa o Uber é São Paulo, porque eu fiz questão de tributar, né? Como é que tributa? Tem que botar a cabeça para funcionar. Por exemplo, a Alemanha está pedindo para os Estados Unidos apoiarem a tributação das big techs. É o mesmo problema do sindicato. É o mesmo problema do sindicato. Do mesmo jeito que o Estado está com dificuldade em pegar né, em tributar o capital, o trabalhador está com dificuldade em negociar o seu salário com o capital. Negocia com quem? O cara que está no Uber negocia com quem? Vai em que endereço? Faz protesto aonde? Como ele que organiza uma greve? Como faz? Então mudou o mundo do trabalho de tal maneira que a gente vai ter que repensar. Tem que ter se a gente for governo, nós vamos ter que pensar o mundo do trabalho com um grupo de gente sociólogos, economistas, juristas, para pensar como cercar. Porque senão vai continuar precarizando, a desigualdade vai continuar aumentando. O pior, isso é contra o próprio desenvolvimento econômico, porque se a pessoa não tiver dinheiro para consumir, como é que você gira a roda da economia? Como é que vai fazer? Vai chegar uma hora que vai entrar em contradição. A riqueza está tão concentrada em poucas mãos. E hoje, sabe o que faz mexer a roda da economia? A dívida pública. Não é o salário do trabalhador, é a dívida pública. Só que a dívida pública é uma dívida de todos nós. Então nós estamos nos endividando sem saber. É isso que está acontecendo hoje. A sociedade brasileira está se endividando sem saber, porque é o Estado que está se endividando, vai ter que pagar isso na forma de tributo lá para frente e não tem renda para consumir. Essa é a engenharia que eles montaram.
o endividamento público e a riqueza privada, um irmão do outro. Esses bilhões que se acumulam em poucas mãos, a contrapartida disso é um título de dívida pública, pode ter certeza disso. As ações só estão valendo o que estão valendo porque estão lastreadas num consumo que é ancorado na dívida pública. Isso desde 2008 está acontecendo isso. Muita dívida pública para sustentar a acumulação de capital. É uma engenharia infernal, diabólica que está acontecendo. E a consequência disso tem sido o empobrecimento do trabalhador. Então, se a gente não parar para pensar na organização da sociedade de uma maneira geral, é difícil sair disso. Tem que ter um sindicato dos aplicativos no Brasil, tem que ter. Inclusive porque quanto mais precariza o entregador, mais fecha posto de trabalho no comércio presencial. Vocês têm dúvida disso? O cara entrega na tua casa por R$5 aquilo que ele ia comprar na loja, ele está substituindo quantos atendentes? Percebe? Que é uma engrenagem isso. É uma engrenagem que é absurda. Não é absurda a tecnologia, gente. A tecnologia deveria estar vindo a serviço do ser humano. Mas para ela servir ao ser humano, o ser humano precisa se organizar. Ela está servindo ao dono da tecnologia hoje. Ela tem que servir à humanidade. E a maneira de encontrar o equilíbrio é você ter a organização do trabalhador. Não tem outro jeito. Foi assim que o trabalhador encontrou a maneira de equilibrar essa relação assimétrica entre capital e trabalho, que é se organizando. Não dá para se organizar nos modos tradicionais. Nós temos que bolar novos modos de se organizar. Mas se a gente não botar isso na agenda, se a gente ficar com as velhas ideias na cabeça, o capital não para de inovar. Não para de inovar. Inclusive institucionalmente, a seu favor. Nós precisamos saber inovar também. Não tem como contornar a agenda. Então nós temos que pensar formas de organização sindical diferenciadas para casos, né, que são, vamos dizer assim, inéditos e que exigem formulações inéditas. Então nós temos que parar para pensar que o trabalhador do aplicativo hoje, ele está fazendo às vezes de um comerciário, percebe? Porque você faz uma parte do trabalho, navegando na internet para escolher o produto, e ele faz a outra parte do trabalho, que é embalando para te entregar. Ou seja, está montado de um jeito fragmentado, justamente para impedir que a relação capital-trabalho se estabeleça em níveis civilizados. Aí é que vem essa precarização toda. Entende? Então, a tecnologia, que é uma coisa sempre bem-vinda e que mexe com a cabeça e com a imaginação das pessoas, tem que ser colocada a serviço, né, da sociedade de uma maneira geral. E não de uma pessoa acumular 200 bilhões de dólares para outros 200 milhões de habitantes passarem fome. É isso que está acontecendo no mundo hoje, né? A riqueza de uns está significando a fome de outros, de muitos outros, de milhões de outros. Então nós temos que compreender que o desafio é muito grande. Mas a classe trabalhadora, eu quero dizer isso para vocês, no final do século XVIII, a classe trabalhadora viveu exatamente o mesmo drama. E ao longo do século XIX, a classe trabalhadora soube reagir ao drama da pobreza e da precariedade que a população vivia. Tem muitos e muitos livros sobre a condição da classe operária ao longo da Revolução Industrial. E a classe trabalhadora soube se organizar. Então, nós temos que nos inspirar nos nossos antecessores, né? Aqueles que enfrentaram o primeiro drama da modernidade e que souberam dar uma resposta. Nós temos que nos inspirar neles para dar uma resposta à altura do desafio que está colocado. Sem isso, vai ser muito difícil restaurar um mínimo de civilidade e igualdade de condições nesse mundo que muda a cada minuto. Então, eu termino com essa provocação, porque é incontornável a tarefa que está colocada. Isso vai exigir tempo e reflexão. Nós temos que ter o dia a dia dos sindicatos, né, o dia a dia da luta, mas nós temos que ter uma instância de reflexão teórica para enfrentamento de um desafio de mais
vamos dizer, envergadura, né, que vai exigir teoria, vai exigir reflexão para a gente contornar essa dificuldade. E aí nós vamos dar uma resposta satisfatória, né? Gente, bom dia para vocês. Eu vou navegando aqui virtualmente ao longo do dia, mas eu queria agradecer muito a oportunidade que vocês me dão de fazer esse diálogo de tão bom nível, né, com uma confederação tão qualificada.